Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro e o segundo. Todo mundo abriu? Facinho, né? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Jesus, muito obrigada por essa noite. Eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar com os meus irmãos aqui hoje. Senhor, eu te peço que nessa hora o Senhor fale ao meu coração, ao coração da tua igreja, aquilo que o Senhor deseja falar. Que não sejam as palavras da Beatriz, mas sejam as palavras do Espírito Santo. É o que eu te peço nessa noite e desde já te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa casa. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu intitulei a pregação de hoje como Ano Novo, Vida Nova. Nós estamos no primeiro culto oficial do ano, né? Primeiro domingo, dia 2 de janeiro. Então, o que o Senhor falou ao meu coração é sobre isso que a gente já vem falando há alguns dias, né? Sobre o ano novo, sobre esse ano que vem chegando e que já chegou. Eu li com vocês os primeiros versículos da Bíblia. Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E que a terra era sem forma, era vazia. O Senhor fez com que a terra se tornasse um lugar habitável. O Senhor deu forma às coisas. A gente sabe, a criação ela se deu em 6 dias, no 7º ele descansou, a gente conhece essa história. Antes da criação de Deus não existia vida no mundo. Não existiam os seres vivos, os animais, como a gente conhece, e não existia a gente. Não existia o homem. Foi ele que nos criou. E aí a palavra de Deus vai falar que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que isso significa? Que foi o próprio Espírito de Deus que deu forma às coisas. Foi quem trouxe ordem ao nada. Foi quem trouxe ordem a um vazio, a um caos total. Foi ele que trouxe vida. E aí ele transformou o mundo nesse lugar que a gente conhece hoje. Nesse lugar que tem vida, nesse lugar que é habitável. Que nós podemos morar. E é assim comigo e com você também. Como assim? Antes de Cristo em nós, a gente era só um monte de nada. A gente era só um caos, um lugar que era todo bagunçado, que não tinha vida, que não era organizado. E aí o que ele fez? Ele nos criou, e ele nos criou perfeitamente. E não só tornou a terra um lugar habitável, como nos tornou um lugar habitável. Ele nos criou e mais do que nos criar, ele veio morar em nós. Eu e você somos casa de Deus. Nós temos em nós o Espírito Santo. Será que tem dado o devido valor a isso? Eu fico me perguntando, quantas e quantas vezes a gente não esquece que nós somos casa de Deus? Ele nos tornou casa. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. E esse deve ser o ponto de partida para qualquer coisa na nossa vida. Para qualquer projeto de ano novo, para qualquer meta, para qualquer sonho. Esse deve ser o nosso ponto de partida. Ele nos fez casa. Ele nos fez casa. Então, para tudo que eu fizer nesse ano de 2022, que está começando agora, eu preciso me lembrar que ele me fez casa para ser um comigo.
E o que é que eu tenho feito? Nessa vida que passa tão depressa, os anos passam cada vez mais rápido. A gente sabe que os dias estão passando muito rápido. Quando a gente para olhar, cara, já faz 5 anos que aconteceu isso. Como assim? Já tem 5 anos que isso aconteceu. Passou tão rápido, passou tão depressa, porque está passando depressa mesmo. A nossa vida aqui é breve. O que a gente vive aqui na Terra é muito curto, se comparado com tudo que a gente vai viver com Ele na eternidade. Isso aqui passa e passa rápido, irmãos. Passa rápido. Como eu tenho vivido, como nós temos vivido esses anos aqui na Terra. Esses poucos anos que nós temos aqui na Terra. Isso aqui é tudo passageiro. É passageiro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses. Sentado como você está. E acompanhasse comigo. Do verso 12 ao 15. Filipenses 3, do verso 12 ao 15. Eu vou ler. Diz o seguinte: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, essa é uma carta que eu gosto muito, e eu vou citar alguns versículos dela hoje, se você quiser deixar aberto aí. Ele está falando assim, olha, nesses versículos, eu não sou perfeito, porque nós não somos. Eu não sou perfeito, mas eu tenho prosseguido para o alvo. Eu tenho prosseguido para o alvo e sabe como eu tenho feito isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E avançando para as que estão diante de mim. É isso que ele está falando. Eu posso ter muitos defeitos. E eu sou pecador. Ele diz, na própria palavra de Deus, que dos pecadores ele é o pior. Ele tem a consciência de quem ele é e do homem mau que ele é. Da natureza ruim que nós também temos. Ele tem essa consciência. E ele está falando aqui, olha, eu não sou perfeito. Mas mesmo assim eu tenho prosseguido para o alvo. E eu estou prosseguindo para o alvo, me esquecendo daquilo que ficou para trás. A gente sabe do passado de Paulo. A gente conhece que ele perseguiu os cristãos, a gente conhece todas as coisas que ele fez. Mas ele fala, eu me esqueço dessas coisas e eu prossigo para as que estão diante de mim. Paulo, meus irmãos, ele tinha consciência de que essa vida é breve e de que não vale a pena se apegar às coisas daqui. Que, na verdade, o nosso apego tem que estar nas coisas de lá. Nós temos que dar valor às coisas de lá e não às coisas dessa terra aqui. Porque isso aqui acaba e acaba rápido. Mas o que a gente faz aqui vai definir para onde a gente vai na eternidade. Então é importante o que você faz aqui. É importante aquilo que você tem semeado aqui. E aí é por isso que ele vai afirmar no capítulo 1 de Filipenses, no verso 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida, ela tem que revelar Cristo todos os dias. Todos os dias que Deus nos der aqui, até o dia da volta dele, ou até o dia que ele nos leve, nós precisamos revelar Cristo através de nós. Nós precisamos, irmãos. E aí, quando Paulo cita essa frase para os filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele, logo em seguida, no verso 23 ao 25, ele fala que não sabe o que escolher.
ele diz assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Paulo sabia que ele precisava permanecer aqui porque ele estava olhando para o alvo. Porque ele tinha um lugar para olhar. E ele estava olhando para Cristo. Então, mesmo nessa dualidade de o morrer é lucro, porque de fato era. De fato é. Para nós também. A gente vai estar com Cristo. Mas ele fala, não, eu preciso permanecer porque é mais necessário a vós que eu fique. Ele poderia ter tido um pensamento egoísta. Mas não, ele fala, eu preciso permanecer. E ele sabia disso. Porque ele estava olhando para o alvo e ele sabia que quem estava dando vida para ele era o Senhor. E se Deus estava dando vida para ele, é que ele deveria continuar anunciando o Evangelho e fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Então ele não poderia simplesmente morrer naquele momento. Ele tinha que continuar fazendo aquilo que ele foi comissionado para fazer. Porque Deus deu a ele dias e anos de vida. E o que isso significa para nós? Porque é isso que ele está dizendo para mim e para você quando ele dá mais um dia e mais um ano de vida para a gente. É mais necessário que você permaneça. Se todos nós estamos aqui no dia 2 de janeiro de 2022, respirando e com saúde, é porque ele falou para você, é mais necessário que você permaneça. Porque tem alguma coisa. Não é sem propósito. A gente não acorda e vai dormir simplesmente porque é assim que tem que ser. Não é assim. Se ele te deu vida, se ele te fez respirar, se ele te deu saúde, se você caminha, se você faz o que você faz, tem um propósito para isso. Ninguém nasceu em vão, ninguém está vivo em vão. Nós temos um propósito. Nós temos um porquê viver. Por que vivemos, meus irmãos? Por que vivemos, se não por Ele? Ele é a nossa vida. É Ele a nossa vida. E aí, assim como Paulo, os nossos olhos, eles também precisam estar fixos no alvo. Porque às vezes a gente coloca muita expectativa, né, sobre o ano novo, sobre esse ano que está vindo. Como se fosse, sei lá, alguma coisa mágica, o relógio bateu meia-noite, a vida se transformou. Não é bem assim que acontece, a gente sabe que não é bem assim que acontece, mas muitas vezes a gente coloca uma expectativa bem grande no ano novo. Mas o ano só vai ser novo mesmo se Ele fizer. E Ele só vai fazer se você estiver com Ele. Às vezes a gente se esquece de coisas bem básicas mesmo. A gente coloca uma expectativa tão grande, projetos, sonhos, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e graças a Deus, tomara que de fato aconteça se for a vontade dEle. Mas se for a vontade dEle. Não adianta acontecer uma coisa que eu queria muito que aconteça se o Senhor não estiver naquela coisa. É em vão. De nada vale. Então, todos os planos, todos os projetos, todas as metas que você tem para esse ano novo, que você submeta à vontade dele. Que você não se esqueça dele nas tuas metas, nos teus planos e nos teus projetos. Ele é o principal. Ele sempre tem que ser o principal. Então, se você tem muitas resoluções de ano novo, não se esqueça dele nelas. Porque o nosso intuito nessa vida é comum, o meu e o seu. Ele é comum, deve ser o mesmo. Prosseguir para o alvo. Esse é o nosso objetivo. Prosseguir olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a tantas coisas difíceis que nós temos vivido, nós passamos por praticamente 2 anos de pandemia. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu pessoas próximas que se foram.
Muita gente perdeu muitas coisas. E é difícil, em meio a esses momentos, continuar avançando. É difícil, em meio a esses momentos, continuar prosseguindo para o alvo. Mas esse é o nosso objetivo. E quando a gente tem esse objetivo claro na nossa mente, quando nós entendemos o nosso propósito de vida, isso implica em tanta coisa, isso muda tanta coisa. Por quê? Porque se eu estou olhando para Ele, se eu estou olhando para o alvo, Ele me faz ver as coisas de outro modo. Ele amplia o meu olhar sobre as pessoas que estão ao meu redor, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sobre os meus estudos, sobre a minha escola, seja o que for, Ele amplia o meu olhar. Quando eu estou olhando para Ele, irmãos, eu saio, porque às vezes a gente coloca, eu não sei, uma caixa e a gente fica olhando assim, ó, fechado. Ele amplia o nosso olhar. Ele sai dessa caixinha que por vezes a gente tenta colocar Ele. Cristo não cabe em caixas, irmãos. Ele não cabe naquilo que eu e você achamos que Ele tem que caber. Ele é grande. Ele é muito grande. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Rei de tudo. Ele não vai caber em caixas. Porque eu e você queremos que Ele caiba. Porque eu e você queremos que Ele faça alguma coisa que a gente quer que Ele faça. Não é assim. Ele é grande. Ele é muito grande. Ele é muito grande. E quando nós estamos olhando para Ele, Ele nos ajuda a olhar para as coisas aqui de uma outra forma. Por quê? Porque Ele nos ajuda a olhar com o olhar dEle. Ele nos ajuda a olhar com o olhar de Cristo. E não com os nossos olhos terrenos. E quando a gente tem essa clareza, esse olhar ampliado, tudo que nós fazemos, dia após dia, nós fazemos para glorificar o nome dEle. Nós fazemos porque nós queremos exaltar o nome dEle. E de igual modo a gente faz as coisas diferentes na nossa casa. A gente trata as pessoas de uma melhor maneira. A gente trabalha na obra diferente. A gente olha o irmão que está do nosso lado com olhos de compaixão, de piedade. Em Romanos, no capítulo 12, verso 5, diz assim: também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. É isso que nós devemos ser, unidos como um só corpo. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós estamos ligados a Ele, como um só. Como um só. E nós, irmãos, nós só vamos funcionar de verdade como igreja se nós estivermos em unidade. Ninguém faz nada sozinho. A obra ela não avança sozinha. Não tem como uma pessoa cuidar disso aqui tudo sozinha. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. O corpo ele funciona junto. O nosso corpo físico também funciona em unidade. E da mesma forma como o nosso corpo físico, o corpo de Cristo também. A gente funciona se a gente estiver unido. Para quê? Para exaltar o nome dEle. E não para exaltação própria. Quando uma parte do corpo sofre, o resto do corpo sofre também. Quando uma parte do corpo se alegra, o resto do corpo se alegra também. Porque a gente tem uma mania feia de quando uma pessoa está alegre, a gente ficar criticando a alegria do outro como se fosse pouca coisa. A pessoa conquistou, sei lá, não sei, um carro, mas você já tem 3. Aí você fala, conquistou o primeiro, olha. A gente rebaixa aquilo que para ele é uma alegria imensa. E glória a Deus, vamos nos alegrar juntos. A gente não precisa diminuir a conquista, a vitória do irmão para que a gente se sobressaia, não. Cada um tem a sua vitória.
Cada um tem aquilo que gostaria de conquistar e conquistou com a graça de Deus. Que a gente seja um só corpo. Porque, na verdade, a gente não está numa corrida. Isso aqui não é uma corrida. Não é uma competição para ver quem chega primeiro. Ah, não. O primeiro que chegar vai direto para o céu. O que ficar em segundo e terceiro vai passar por um julgamento. Do quarto para baixo vai todo mundo para o inferno. Não é isso. O Senhor não fez uma competição para nós. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós precisamos trabalhar em unidade para que o nome dele seja glorificado. É isso. É só isso. É só isso. O Senhor, o intuito de Jesus nunca foi que nós estivéssemos uns contra os outros, mas sim uns ao lado dos outros. Em Filipenses também, no capítulo 2, verso 3 a 8, eu vou ler. Diz o seguinte: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também em Cristo Jesus, também para as coisas dos outros, Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está falando aos filipenses, porque ele estava percebendo algumas divisões, algumas desuniões, e aí ele está falando para eles: olha, tenham humildade na mente de vocês. Tenham na mente de vocês a mente de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele era Deus. Irmãos, ele era Deus. Ele era Deus e ele foi humilde em toda a sua caminhada. O que nós estamos fazendo? Porque nós não somos Deus. E se nós não somos Deus, o básico que a gente tem que ser é humilde. Porque nem ele sendo Deus, se vangloriou, quem dirá? Nós, quem dirá eu e você? Somos pó. Então, quando ele está falando, tenham em vocês a mente de Cristo, ele está falando para nós amarmos uns aos outros de fato. E esse é o segundo maior mandamento da Bíblia. Ele fala, olha, o primeiro mandamento é que você ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor. E o segundo é parecido com este. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E é isso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem condição depois disso. Não tem um porém, não tem um mais. Não tem. Ele fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. E tem um ponto. Porque não tem condições. Não tem condições. Ele não fala assim, olha, você pode amar o teu próximo como a você mesmo, mas só se ele não tiver o pecado X. Só se ele não tiver feito Y coisa. Se ele for bacana com você, aí você pode amar. Mas se ele não gostar tanto, você está liberado de amar. Não existe. Não está escrito assim. Às vezes, a gente vê essas coisas por aí, mas são coisas inventadas. O que a palavra de Deus está dizendo é ame o teu próximo como a ti mesmo. E depois disso não tem mais nada, tem um ponto. Porque é assim, nós precisamos obedecer e ponto. Se ele está falando que nós temos que amar, esse é o nosso dever. Sem condições. Independente de quem seja. Independente se você gostaria ou não. Ou se essa pessoa não é tanto uma pessoa que você quer ter como amigo. Você não precisa ter como amigo. Mas você precisa amar. E você precisa revelar Cristo através da sua vida para essa pessoa também. Independente de quem ela seja. Então, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque obedecer é melhor. Quando nós obedecemos a Deus,
nós estamos amando a Ele também. E nós voltamos no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós obedecemos, nós amamos. Nós amamos quando nós estendemos a nossa mão e abençoamos outras pessoas. Nós amamos quando alguém te pede alguma coisa, mas essa coisa nem vai te trazer muito holofote. Mas você vai lá e faz assim mesmo. Sabe, nesse ano de 2021, nós tivemos alguns irmãos da igreja que abençoaram os jovens, seja financeiramente falando, ou na cantina, fazendo comida. Nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram. E é um trabalho difícil, porque ninguém está vendo. Não é um trabalho que a igreja inteira está vendo. Nós estamos vendo, é claro, mas a igreja inteira não está vendo e não tem uma recompensa financeira. Você não vai ser pago financeiramente para estar ajudando. Mas quem precisa ver, está vendo. Então, meus irmãos, não neguem. Se vocês puderem ajudar, se vocês puderem abençoar, abençoem. Estejam juntos, estejam perto, façam parte, sabe? Quantas e quantas coisas a gente tem na igreja, quantos projetos, sabe? O pastor falou agora há pouco, as coisas que nós fazemos na igreja é para que a igreja usufrua. Quantas e quantas coisas nós não vamos só porque nós estamos com preguiça? Quantos e quantos eventos ou cultos a gente deixou de ir, de participar, porque a gente não fez uma forcinha para estar? Ou quantas vezes nos pediram ajuda e a gente inventou uma desculpa para não ir? Porque aquilo não ia trazer holofote, porque aquilo não ia trazer que as pessoas te vissem. Sabe, irmãos, ser visto por Deus não é estar pregando no domingo à noite, por exemplo. Não adianta nada eu estar aqui pregando se eu não tenho uma vida com Cristo. Se eu não amo o Senhor lá na minha casa. Não adianta. Porque Ele vê tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. E Ele recompensa essas coisas também. Então não se preocupe se ninguém te agradeceu por algo que você tenha feito no ano de 2021. Fique tranquilo. Fique com seu coração em paz. No momento certo você vai receber a recompensa. No momento certo. E aí, já estou caminhando para o final. A palavra de ano novo que eu tenho hoje, na verdade, é sobre lições bem antigas. Tudo isso que eu tenho falado aqui desde o início são coisas que a gente já ouviu falar em algum momento. Não tem nada de extraordinário, de novo nisso. Não tem. Mas o meu desejo para o meu ano e para o seu ano de 2022 é que a gente ame mais a Deus e ao nosso próximo, assim como Ele nos mandou fazer. Que a gente se preocupe menos com coisas pequenas e sem valor. E a gente se preocupe mais com agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso caminhar. Às vezes a gente coloca muito a nossa atenção em coisas que são tão pequenas, que são tão sem valor, e a gente gasta tempo olhando para essas coisas, quando na verdade a gente deveria gastar tempo aos pés dele. Que nós ganharíamos muito mais. Que em 2022, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos projetos tenham Ele, sempre. Que tudo que você pensar em fazer, você pense, mas o Senhor está comigo nisso? Que a gente deixe de lado as dissensões, as desuniões, que a gente deixe de lado as fofocas e que isso dê lugar para mais mãos estendidas a quem realmente precisa. As pessoas que por vezes estão perecendo do nosso lado e a gente não está vendo, porque os nossos olhos estão fechados ou então eles estão focados em coisas tão banais. Que em 2022 a gente consiga
estender mais a nossa mão. Que em 2022 a gente queira ser menos visto, para que o nome dele seja mais glorificado. Para que o nome dele apareça mais. E que principalmente em 2022 Deus nos ajude a permanecer nele. Independente de qualquer coisa. Independente de tribulações ou de adversidades ou dos desafios que vierem, porque vão vir. Vão vir. Spoiler do ano de 2022. Vão vir adversidades. Mas que apesar delas, você permaneça. Você permaneça nele. E como eu disse lá no início, quando eu li em Gênesis, antes de Cristo nós éramos só o caos. E sem ele, nós voltaremos a ser só o caos. Então não queira viver sem ele. Eu sei que às vezes o desânimo vem. Eu sei que às vezes bate aquela vontade de desistir de tudo. Eu sei que às vezes isso acontece com todos nós. Dá aquela vontade de chutar o pau da barraca. Mas se a gente chutar o pau da barraca, a única coisa que a gente vai ter depois é uma barraca toda quebrada. Não vale a pena. Não vale a pena. Que em 2022 a gente permaneça. Porque ele deu ordem a todas as coisas e todas as coisas foram para o seu devido lugar. E assim ele fez conosco também. Todas as coisas em nós têm o seu devido lugar e ele faz isso. É ele que nos faz essa casa. Então, o meu desejo nessa noite, a minha oração, é para que lá no dia 31 de dezembro, quando nós estivermos aqui na igreja de novo, quando nós estivermos finalizando esse ano que começou ontem, nós tenhamos paz. De saber que nós fizemos o que pudemos no ano que se passou. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas elas anseiam tanto pelo ano novo, porque elas querem que o ano que elas estão vivendo acabe logo, devido a tantas frustrações que a pessoa viveu. Tantas coisas que ela começou e nem terminou. Tantas coisas que ela queria ter feito, mas não fez. Então eu quero logo o ano novo para ver se eu consigo fazer aquilo que eu não fiz. Para ver se as coisas mudam. Então anseiam desesperadamente pela meia-noite. Que no final desse ano, eu e você tenhamos paz. Que a gente não tenha esse anseio desesperador pelo ano novo, porque a gente sabe que a gente fez o que a gente pôde no ano que passou. A gente tem paz na nossa alma para isso. Não é que recomeçar seja errado, porque é isso que acontece muitas vezes no ano novo, né? A gente recomeça. E eu não estou falando que os recomeços são ruins, mas melhor seria se a gente não precisasse recomeçar. Melhor seria se a gente permanecesse somente, se a gente mantesse a constância, porque os recomeços também são difíceis. É muito bom a gente ter a consciência de que a gente precisa recomeçar. Amém por isso. Mas melhor seria se a gente não precisasse. Se a gente só permanecesse. Então que em 2022 a gente permaneça, meus irmãos. Sem precisar de recomeços, porque a gente só continuou. A gente só continuou amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que em 2022 a gente honre a isso. E não só o Senhor que nos deu vida em 2022, mas em todos os outros anos que Ele ainda nos der aqui na face da terra. Que a gente honre o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, entendendo que somos um só corpo. Nós precisamos estar unidos para que a obra avance. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estender a nossa mão. Nós precisamos amar mais. Amém?